que é verdadeiramente autoridade espiritual? Autoridade espiritual, eu vejo um episódio muito interessante em Atos capítulo 19, a partir do versículo 13, você vê que havia pessoas que queriam ali expulsar demônios, não é? Eram 7 filhos de Seva, que era sumo sacerdote, e eles usavam dessa autoridade, entre aspas, para querer que os demônios saíssem das pessoas, dizendo o seguinte: eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. Bom, aqueles demônios, eles disseram para aqueles 7 filhos daquele sacerdote, sumo sacerdote: eu sei quem é Paulo e conheço Jesus também, mas quem é vocês? Bom, isso é muito triste para a vida daqueles que viam, não é, na sua própria casa, porque o pai sumo sacerdote falou sobre leis espirituais, sobre autoridade, mas que de fato queriam usar o nome de Jesus e no mundo espiritual não foi reconhecido. Olha que tristeza. Digamos que aqueles meninos, aqueles jovens eram frequentadores de igreja, não é? Ou se sentiam religiosos, mas não eram reconhecidos na dimensão dos céus nem do inferno. E para um cristão é muito perigoso isso. Você sabe por quê? Porque quando nós não somos reconhecidos primeiro no céu, no padrão da autoridade em que vivemos coligados com Deus, e quando nós não somos reconhecidos no inferno, porque estamos associados com Deus, sendo um só com Deus, a consequência é trágica. Por quê? Porque eles foram expulsar, não é, os demônios no nome de Jesus a quem Paulo pregava. Não era o nome no qual eles pregavam e viviam coligados. O resultado foi que os demônios pegaram todos os 7, espancaram, bateram, humilharam, e é isso que eles fazem com aquelas pessoas que só se dizem frequentadores, ou se dizem religiosos, ou se dizem que tem Deus, e não são reconhecidos no mundo espiritual. Na verdade, os demônios, muitas vezes na vida das pessoas, nem agridem elas no tocante ao físico, mas rompe, bloqueia, na verdade, impede as ações deles na vida financeira, impede na vida pessoal, amorosa, emocional, impede o progresso, o crescimento, não é? Na vida saudável, não é? No próprio corpo. Eles são atacados de uma forma assim, porque não tem reconhecimento no mundo espiritual. Quando um demônio diz para aqueles: quem são vocês? É porque não existe respaldo nenhum. Essas pessoas que querem usar o nome de Jesus sem viver compromissado com Deus, elas acabam perdendo toda e qualquer liberação do reino de Deus. Você sabe por quê? São pessoas fingidas, são pessoas que dizem algo que não vivem, são pessoas que falam para Deus que tem um compromisso com Ele, que diz que crê nele, mas não se envolve com as coisas de Deus de fato, não tem comunhão nem intimidade, não se associam ao trabalho para um avanço do reino, não são submissos a autoridades espirituais. Uma das coisas perigosas que muitos cristãos não estão entendendo é exatamente isso. Sabe o quê? Elas não são submissas às autoridades espirituais. Não adianta. Nós precisamos ser submissos a autoridades aqui na terra constituída por Deus. Quem é que realmente está te cobrindo espiritualmente? Muitos não acreditam nisso. Acreditam que Deus, Jesus, e de fato Jesus nos cobre como igreja, mas precisamos estar submissos a um ambiente de autoridade espiritual, não é? Para que sejamos respaldados, assim como Paulo foi em Atos 13 e outros homens de Deus. O que é que acontece? Quando as pessoas querem viver de qualquer maneira e acham que tem Deus, é dessa forma, você vai ver pelos resultados o que é que acontece. Os demônios, eles agem até de forma camuflada e deixam você seguir essa, vamos dizer, essa vida, não é, de piragem, de hippie, não é, saindo de um lugar para o outro, vivendo de qualquer maneira em nome de Deus, mas os resultados
nada funciona, nada acontece, só traz sofrimento, embaraço na vida por causa disso. Não tem autoridade espiritual. Você entende como é a cadeia de autoridade e submissão? Você é submisso a quem e a quem? Bom, se você diz que é submisso a Deus, então pode ter certeza que você está submisso a um ambiente que você vai fazer junto com aquelas pessoas o reino de Deus crescer e avançar. Isso é autoridade espiritual. Os demônios respeitam quem anda coligado, compromissado e envolvidos com Deus. Deus abençoe e até a próxima.